Todo mundo conhece Kursk. Verão de 1943. A maior batalha de tanques da história, quando o exército alemão lançou suas melhores forças blindadas contra as defesas mais profundas da União Soviética e foi detido como uma onda contra a rocha. Prokhorovka, os tanques Tigre, os campos em chamas, o corpo Panzer da SS avançando contra uma parede de aço soviético e sendo detido pela primeira vez em um grande confronto ofensivo. O momento que historiadores citam como decisivo para a guerra no leste. Todo mundo conhece Kursk. Isso já foi escrito em 100 livros, documentado em arquivos de Moscou, Berlim e Washington e recriado em filmes, TV, jogos de guerra e pinturas. Todo mundo conhece a escala. Mais de 3 milhões de homens, 6 mil tanques, 4 mil aeronaves em uma frente de 600 quilômetros de largura. Todo mundo conhece o desfecho. Kursk é a famosa. É a batalha que definiu como o mundo entende a Frente Oriental. Pouco se fala sobre o que ocorreu 20 meses depois, em condições até piores que Kursk e com riscos ainda mais desesperadores, numa batalha que, desde o início, os combatentes sabiam ser impossível de vencer. Em março de 1945, com o Exército Vermelho a 70 quilômetros de Berlim, com o Terceiro Reich em suas últimas semanas de existência, com todos os militares profissionais do alto comando alemão, entendendo que a guerra estava perdida e já havia acabado há meses, Adolf Hitler reuniu a última força blindada intacta que lhe restava. As melhores tropas que as Waffen-SS tinham foram enviadas para lutar na Hungria, não para defender Berlim, não para encurtar a frente e ganhar algumas semanas, nem por qualquer propósito estratégico que seria reconhecido como coerente por qualquer profissional militar em qualquer exército do mundo. Ele os enviou para a Hungria por causa do petróleo. Porque campos de petróleo em um canto de um país, antes aliado da Alemanha e que rapidamente deixava de ser, importavam tanto para ele como nada mais. O que veio depois foi, de certa forma, pior que Kursk. Os homens sabiam que era uma missão suicida antes de avançar. O terreno virou um inimigo tão mortal quanto os soviéticos. A preparação defensiva que os aguardava foi construída com base em tudo o que o Exército Vermelho havia aprendido em Kursk e Kharkov. 100 combates ocorreram entre eles, e após 10 dias de luta, houve baixas em uma escala que poucos fora dos círculos especializados avaliaram corretamente. O maior exército de tanques já enviado pela SS foi destruído em um pântano húngaro, com veículos afundando na lama e soldados recuando, sob a humilhação de verem Hitler informar ao comandante que não lutaram como a situação exigia. Esta é a Batalha do Lago Balaton, Operação Despertar da Primavera, a última grande ofensiva alemã da Segunda Guerra Mundial, e ela merece ser entendida pelo que realmente foi, uma das batalhas mais brutais, mais desesperadas e mais fúteis de toda a Frente Oriental. Uma batalha esquecida não por ser pequena, mas porque seu resultado era tão evidente que os livros de história a veem quase como um apêndice de uma guerra já decidida. Não foi algo secundário para os que lutaram ali. Foi o último lugar onde lhes pediram tudo, sabendo que não seria o bastante para uma causa já condenada ao fracasso por quem a liderava. Para entender por que isso ocorreu, é preciso saber o que o petróleo representava em março de 1945. Não o petróleo como uma abstração, não o petróleo como um número em um balanço, mas o petróleo como o combustível literal que mantinha cada tanque alemão em movimento, cada aeronave alemã voando, cada veículo alemão em cada estrada, em todos os teatros da guerra em ação. Desde meados de 1944, bombardeios dos aliados destruíam as instalações de petróleo sintético da Alemanha. As instalações de Leuna, a refinaria de Pöllitz e a Hydrierwerk Scholven, os enormes complexos industriais que convertiam carvão em combustível sintético, foram atingidos repetidas vezes. E no início de 1945, elas estavam operando com uma fração de sua capacidade nos melhores dias e absolutamente nada nos piores. A máquina de guerra alemã estava rodando na reserva, literalmente. No início de 1945, tanques Panther estavam parados em depósitos na Alemanha sem combustível para serem levados à linha de frente. Algumas aeronaves não podiam voar e divisões estavam paradas por falta de combustível nos caminhões. A última fonte relevante de petróleo natural sob controle alemão estava no sul da Hungria, na região de Nagy Kanisa. Campos produtores e refinarias forneciam mais de 3/4 do petróleo, ainda abastecendo a máquina de guerra alemã no início de 1945. Se Nagy Kanisa fosse perdida,
a capacidade alemã de continuar lutando em qualquer sentido militar convencional praticamente acabaria. Não era questão de meses, mas de semanas. Hitler entendeu isso claramente, mas não aplicou a quase nada mais no fim da guerra. Enquanto seus generais argumentavam que a prioridade imediata era defender a linha do rio Oder a leste de Berlim, a última barreira geográfica entre a frente soviética e a capital alemã, Hitler insistia que a Hungria era mais importante do que Berlim. Ele afirmou claramente que aceitou o risco de Berlim cair para proteger a região petrolífera da Hungria. Ele realmente acreditava que, se conseguisse manter Nagy Caniça, o combustível produzido lá manteria o exército alemão operacional por tempo suficiente para que algo mudasse, para que a aliança anglo-americana se rompesse, para que as novas armas chegassem, para que a trajetória da guerra se invertesse. Heinz Guderian, chefe do Estado-Maior do Exército Alemão, sabia que era fantasia. Heinz Guderian queria que o 6º Exército Panzer SS fosse posicionado atrás do Oder para defender Berlim. Ele defendeu isso em conferência após conferência durante janeiro de 1945. Adolf Hitler ouviu, rejeitou o argumento e respondeu com o desprezo característico com que tratava os militares profissionais nessa fase da guerra. Você pretende operar sem gasolina? Tudo bem. O 6º Exército Panzer está a caminho de Budapeste. O assunto estava encerrado. O que era o 6º Exército Panzer SS? Era a formação blindada mais poderosa já reunida pela Waffen-SS, enviada para a Hungria. Sob o comando do SS Oberstgruppenführer Josef Dietrich, Sepp Dietrich, o aprendiz de açougueiro da Baviera, que se tornou guarda-costas pessoal de Hitler nos anos 1920 e ascendeu ao longo de todas as principais campanhas da guerra até comandar um exército, ela continha 4 das mais formidáveis divisões blindadas da Ordem de Batalha Alemã. A primeira divisão Panzer SS Leibstandarte SS, Adolf Hitler, sua tropa pessoal de guarda-costas, e a divisão que usava seu nome em um título no punho da manga esquerda de cada membro. A formação que primeiro entrou em combate em toda a ofensiva alemã desde a Polônia, conquistou Kharkov e foi ponta de lança na Batalha das Ardenas. A 12ª, a divisão Panzer SS Hitlerjugend, formada pela juventude hitlerista cujos membros tinham apenas 17 anos quando lutaram pela primeira vez na Normandia, combateu com uma ferocidade que chocou até comandantes aliados experientes. A 2ª divisão Panzer SS das Reich, a 9ª divisão Panzer SS Hohenstaufen e em um corpo separado, a 3ª divisão Panzer SS Totenkopf e a 5ª divisão Panzer SS Viking. Essas formações já estavam desgastadas por 4 anos de combates contínuos. A Leibstandarte, que entrou na União Soviética em junho de 1941 com 11.000 homens e chegou ao Lago Balaton em fevereiro de 1945, era uma formação de veteranos que haviam sobrevivido a coisas que deveriam tê-los matado, liderados por oficiais que estavam lutando a mesma guerra desde o início e que entendiam exatamente qual era a situação. Eles vieram da ofensiva das Ardenas e da Batalha das Ardenas, onde lideraram a última ofensiva de Hitler no oeste sem romper as linhas inimigas. Eles foram retirados desse fracasso, receberam algumas semanas para se reequipar com reforços e novos equipamentos e imediatamente foram colocados em trens rumo ao leste. Eles chegaram à Hungria em fevereiro de 1945 e lhes disseram que iriam atacar. Sepp Dietrich não acreditava que o ataque teria sucesso. Ele disse isso. Seu chefe de gabinete e seu oficial de operações também disseram isso em termos nada ambíguos. Eles analisaram o terreno entre o Lago Balaton e o Lago Velens, cujas margens canalizariam o avanço, e logo viram que era inadequado para blindados. Só 2 estradas na zona de ataque eram pavimentadas. O restante eram caminhos rurais que mal podiam ser consideradas estradas em condições normais, e que o degelo precoce da primavera estava rapidamente transformando em algo ainda pior. As valas de drenagem e os canais de irrigação que cortavam a planície agrícola atravessariam todos os eixos de avanço. O solo, saturado pelo derretimento da neve e chuva de inverno, começava a perder sua integridade estrutural. Veículos com esteiras projetados para andar fora da estrada percebiam que o solo cedia sob eles. No fim de fevereiro, o oficial de operações de Dietrich inspecionou a área e enviou um relatório que deveria ter parado a ofensiva na hora. Na área entre os lagos Balaton e Velens, a lama ficou alarmante. Quanto mais perto da área de concentração, maior a extensão de terra submersa. Impraticável para todos os veículos, um ataque de blindados em terreno aberto assim é inviável.
Dietrich foi até Guderian pedir que apoiasse o adiamento do ataque por pelo menos 2 dias, esperando que o solo secasse. Guderian tentou. A resposta de Hitler foi não. O ataque estava marcado para 6 de março de 1945 e ele aconteceria em 6 de março de 1945, independentemente das condições do solo. Tripulações dos blindados foram orientadas a preparar veículos. Os granadeiros blindados foram para suas posições iniciais. A artilharia fez o registro de tiro nos alvos. E, nas primeiras horas de 6 de março, começou a última grande ofensiva alemã da Segunda Guerra Mundial. Do outro lado da linha, o marechal Fyodor Tolbukin já sabia que isso aconteceria há 3 semanas. A inteligência soviética detectou as concentrações de blindados alemães no oeste da Hungria em meados de fevereiro. Desertores húngaros confirmaram a preparação de uma grande ofensiva. Tolbukin não sabia a data exata, mas sabia a direção, conhecia a escala aproximada e teve 6 semanas para se preparar para isso. Ele aproveitou cada hora. O que Tolbukin construiu entre os 2 lagos, estendendo-se por 30 quilômetros para a retaguarda soviética, foi o sistema defensivo antitanque mais completo construído desde Kursk, que era exatamente o modelo que ele tinha como referência. Era nisso que ele estava trabalhando. Engenheiros de Tolbukin usaram o terreno como arma ao construir defesas em fevereiro e início de março. 66 zonas de destruição de tanques ao longo de 80 e 3 quilômetros de frente. Cada zona continha entre 12 e 24 canhões, muitos deles peças de 122 mm e 152 mm, capazes de destruir qualquer tanque alemão a qualquer distância em que um tanque pudesse engajá-los primeiro. 65% da artilharia soviética disponível foi concentrada nessas áreas. Nos setores considerados mais ameaçados por Tolbukin, no corredor entre o Lago Balaton e o Lago Velence, por onde passaria o principal esforço alemão, a densidade de canhões atingiu 60 a 70 peças de artilharia por quilômetro de frente. Em setores da linha soviética, no corredor de Balaton, um tanque alemão que rompesse as posições avançadas enfrentaria um canhão antitanque a cada 16 metros por 30 quilômetros em qualquer direção. Ele construiu um oleoduto sob o rio Danúbio para garantir o abastecimento de combustível às suas forças, independentemente do que acontecesse com as travessias de balsa. Ele construiu mais pontes rodoviárias e usou reservas blindadas como casamatas móveis, não ofensivamente. Os tanques foram enterrados em posições desenfiadas, de onde podiam enfrentar os blindados alemães apresentando um perfil mínimo como alvo. Tripulações de tanques soviéticas cavaram trincheiras manualmente ou com equipamentos de engenharia, criando posições de tiro para observar e disparar, expondo só a mantelete do canhão, pré-ajustando suas armas para todas as rotas de aproximação do setor. Um comandante de tanque alemão avançando contra um T-3485 soviético em posição desenfiada enfrentava um problema envolvendo o tamanho da posição de tiro, o poder de fogo de um tanque médio e a proteção de uma fortificação preparada. A experiência do Exército Vermelho desde Kursk, após 2 anos enfrentando a força blindada mais capaz do mundo, foi aplicada em um cinturão defensivo criado para destruir o inimigo. Tolbukin tinha um plano. Deixe os alemães entrarem, se desgastarem contra a defesa em profundidade, gastarem força, combustível e homens contra uma posição que cedia, mas não quebrava. Empregue as reservas para selar cada penetração antes de ser explorada. E então, quando eles estivessem exaustos, quando o 6º Exército Panzer SS tivesse se desgastado completamente, do jeito que ele calculou, lançaria sua própria ofensiva em direção a Viena, que já estava planejada para 15 de março. A ofensiva alemã manteria seu cronograma. Isso só definiria quantos alemães sobrariam quando seu próprio ataque começasse. Às 4 horas da manhã do dia 6 de março de 1945, a artilharia do 6º Exército Panzer da SS abriram uma barragem de 30 minutos contra as posições soviéticas. Na escuridão e na lama, os granadeiros blindados da Leibstandarte avançaram. A missão inicial deles não era avançar, mas abrir caminhos nos campos minados soviéticos que protegiam as posições avançadas. Isso levou toda a manhã. Com as minas removidas para os blindados avançarem, o dia já estava quase perdido e a lama já havia engolido os primeiros veículos. Os Tiger e Panther que saíram das estradas para contornar obstáculos encontraram um terreno macio o bastante para desacelerá-los e, nos piores trechos, encharcado o bastante para detê-los. Os comandantes de tanque que avisaram pelo rádio que estavam atolados receberam a resposta: avancem.
O segundo corpo Panzer SS, que deveria atacar em coordenação com a Leibstandarte, nem sequer chegou à sua área de reunião até o anoitecer do dia 6 de março. As estradas estavam bloqueadas por veículos que haviam ficado presos, por engarrafamentos que se formaram quando a única rota transitável virou o único caminho que todos os veículos do corpo tentavam usar ao mesmo tempo, e pelo atrito acumulado de mover milhares de toneladas de aço sobre um terreno que não foi feito para suportar esse peso. Das Reich e Hohenstaufen perderam completamente seus movimentos iniciais, permitindo que os soviéticos tivessem tempo de trazer forças adicionais para o setor ameaçado antes da chegada do ataque alemão. Ao final do primeiro dia, o 6º Exército Panzer SS havia avançado de 4 a 7 quilômetros. Não foi o avanço decisivo que abriria a defesa soviética, nem a penetração profunda que forçaria uma retirada. 4 a 7 quilômetros de lama vencidos com homens, máquinas e combustível irrecuperáveis. O diário de guerra do Grupo de Exércitos Sul registrou isso sem emoção. O ataque teve penetração inicial, mas avançou lentamente por causa do terreno. Sepp Dietrich estava certo, mas isso não significava nada. O tenente Eduard Melikov, do 877 o Regimento de Artilharia do Exército Vermelho, recebeu o impacto dessas primeiras ondas. Ele sobreviveu à batalha e registrou um relato típico de quem não acredita ter vivido aquilo. Em Balaton, nosso regimento sofreu perdas colossais, disse ele. 200 tanques alemães avançaram juntos contra nossa divisão. Nossos obuseiros disparavam a queima-roupa. A luta foi feroz. Em toda a guerra, o regimento não perdeu tantos homens quanto perdeu na Hungria. Um homem que passou 4 anos na frente oriental, incluindo o pior dos combates em Moscou, Stalingrado, Kursk, as longas campanhas pela Ucrânia e Romênia. Sua lembrança mais marcante do pior combate foi em um campo na Hungria, março de 1945, quando panzers alemães avançavam em ondas pela lama e seus canhões disparavam até os canos ficarem quentes o bastante para cozinhar. O que Melikov descrevia do lado soviético tornava a batalha especialmente selvagem, algo que a narrativa estratégica não mostra. As divisões alemãs que atacaram em Balaton não eram as formações fantasmas comuns na Wehrmacht em 1945. Divisões de papel com força real muito inferior ao efetivo nominal, formações reduzidas a batalhões chamadas de divisões apenas para inflar a ordem de batalha. As formações da SS em Balaton eram muito poderosas. Elas haviam sido reequipadas com tanques Tiger II, o Koenig Tiger ou Tigre Real, 68 toneladas de aço cuja blindagem resistia ao fogo antitanque soviético na maioria das distâncias e cujo canhão de 88 mm destruía qualquer tanque soviético avistado. Elas tinham Panthers, tinham Jagd Panthers. Elas receberam prioridade para combustível, munição e reposições. Quando Melikov diz que 200 tanques avançaram em direção à sua divisão, ele quer dizer 200 tanques. Não é exagero. Não está arredondando. O emprego alemão de blindados em Balaton foi a maior concentração de blindados na frente oriental desde Kursk. Em 7 de março choveu com neve leve. Os alemães atacaram novamente. A lama estava pior. O segundo corpo Panzer SS finalmente entrou na luta. Das Reich e Hohenstaufen abriram uma cunha de 6 quilômetros nas defesas soviéticas, mas o diário de guerra do Grupo de Exércitos Sul detalhou a real natureza desse avanço. Fizeram isso principalmente com infantaria, não com blindados que estavam presos. Os Panzer Grenadiers, infantaria motorizada que avançaria em semi-lagartas pela brecha dos tanques, seguiam a pé. A lama atolou os semi-lagartas, e os Panzer Grenadiers atacavam posições soviéticas preparadas sem blindados, sofrendo baixas em ritmo insustentável. O primeiro corpo Panzer da SS no lado oeste do canal Sarvis avançou mais. Às 20 horas de 7 de março, registros soviéticos confirmaram que a Leibstandarte rompeu as defesas da segunda linha da 68ª Divisão de Guardas Soviética em uma frente de 5 quilômetros. A divisão de guardas recuou. Uma brecha surgiu na linha soviética. Os homens de Dietrich fizeram o que vinham fazendo desde 1941. Eles encontraram um ponto fraco e abriram caminho por ele. A dúvida era se algo atrás deles poderia explorar a penetração antes dos soviéticos selarem. A resposta era não, pois as reservas estavam atoladas na lama. Em 8 de março, a Hitlerjugend havia avançado 16 quilômetros e se deparado de frente com o próximo elemento da defesa de Tolbukin.
uma frente antitanque soviética, com canhões antitanque entrincheirados ao longo das cristas, em posições preparadas e já registradas antes do início da batalha. Os Panzers da Hitlerjugend subiram a encosta e se depararam com canhões soviéticos ocultos no topo, invisíveis durante a aproximação. Os canhões abriram fogo. Os veículos da frente foram atingidos. Os de trás tentaram se posicionar, mas o terreno ao lado da rota não suportava seu peso. O ataque parou na crista, sob fogo de posições impossíveis de flanquear sem atolar. Em 9 de março, os soviéticos usaram artilharia antiaérea em tiro direto contra tanques, fato descrito sem ênfase por seus relatos, mas registrado com choque pelos comandantes alemães. Canhões antiaéreos soviéticos de 85 mm capazes de penetrar a blindagem lateral e traseira de tanques alemães a distâncias de combate foram realocados da defesa aérea para barrar o avanço alemão. Um Tiger II com blindagem frontal resistente a projéteis antitanque alemães descobriu que um projétil antiaéreo de 85 mm atingindo a lateral ou a cobertura do compartimento do motor era outra história. As tripulações de tanques alemãs que encontraram isso pela primeira vez relataram aos seus comandantes, e seus comandantes repassaram o relato para cima na hierarquia. A improvisação que os comandantes soviéticos desenvolveram ao longo de 4 anos de combate, usando todas as armas à sua disposição independentemente de sua função original, havia alcançado um nível de sofisticação que nem mesmo as formações veteranas da SS tinham enfrentado plenamente. Entre 9 e 10 de março, o terreno era um tipo de inferno que os relatos estratégicos não descrevem, pois a estratégia não tem vocabulário para isso. A paisagem entre os dois lagos era formada por sistemas de drenagem, valas, riachos e canais de irrigação construídos ao longo de décadas para controlar a água nas terras agrícolas húngaras. Agora, saturados pelo degelo, todos os veículos eram canalizados para as estradas, depois para as poucas pontes de pedra e, por fim, para as zonas de morte já registradas pelos artilheiros soviéticos antes da batalha. Uma coluna de blindados alemães avançava ao Danúbio, atravessando um labirinto de canais e cursos d'água, onde cada travessia era um funil que concentrava as tropas em alvos fáceis para os canhões soviéticos. A vantagem tática alemã, treinamento e controle de fogo superiores, além da experiência das equipes veteranas, permitiam identificar, calcular distância e atacar alvos soviéticos mais rápido do que a resposta inimiga. Foi neutralizada pelo terreno, tornando cada aproximação uma galeria de tiro, onde os defensores sabiam a distância de cada metro da estrada. Em 10 de março, o avanço a oeste do canal Sarvis estava sendo medido em centenas de metros por dia, em vez de quilômetros. A Leibstandarte consolidava o terreno conquistado, em vez de avançar. O cansaço de homens e veículos após 5 dias de combate era evidente na organização dos ataques. Grupos menores, objetivos curtos e mais pausas para reorganizar. A Leibstandarte no lago Balaton não era a mesma Leibstandarte de Kharkov em 1943, era o que restava. Dessa formação, após tudo o que ocorreu nesses 2 anos, o que restava ainda lutava, mas de modo diferente. A Batalha do Canal Sil, que culminou em 12 de março, evidenciou a brutalidade da ofensiva de 2 semanas. O Canal Sil, com 30 metros de largura, corria de leste a oeste atravessando o eixo de avanço alemão e precisava ser cruzado para chegar ao Danúbio e cumprir o objetivo da operação. Cruzar um canal de 30 metros sob fogo inimigo com blindados que dependiam de pontes, enquanto canhões antitanques soviéticos vigiavam todos os pontos de travessia, não tinha solução tática simples. A tentativa de travessia da divisão Hitlerjugend foi desastrosa. Os Panzers de apoio de fogo e os Jagdpanzers avançaram até o canal para suprimir posições soviéticas, mas foram imediatamente atingidos por fogo antitanque de posições previamente ajustadas. Os blindados foram obrigados a recuar da margem antes que pudessem fazer fogo de supressão eficaz. Os granadeiros blindados, que deveriam atravessar sob essa supressão, foram mesmo assim, em botes de assalto de borracha, remando por 30 metros de água aberta, enquanto as metralhadoras soviéticas na margem oposta varriam a superfície de um lado para o outro. A maioria dos homens completou a travessia. A maioria dos que não conseguiu já estava morta ou ferida antes da metade. Poucos conseguiram se firmar na margem sul, cavaram trincheiras e resistiram em inferioridade numérica, aguardando a ponte. Engenheiros construíram uma ponte para tanques e um Jagdpanzer IV a atravessou. Um segundo veículo começou a atravessar. A ponte desabou com o peso e caiu no canal. Os engenheiros iniciaram os reparos. A cabeça de ponte na margem sul resistiu sem reforços durante o trabalho.
Mantiveram a ponte reparada, permitiram a passagem de veículos, um de cada vez, e defenderam a cabeça de ponte contra ataques soviéticos por 3 dias, até que a situação se tornou insustentável. Na Leibstandarte, a travessia foi melhor. A divisão usou uma cidade com cobertura superior suficiente para ocultar seu deslocamento dos observadores soviéticos, trouxe canhões antiaéreos de 88 mm e tanques Tigre Real ao canal e destruiu sistematicamente as posições antitanque soviéticas nos pontos de travessia. Uma ponte foi construída, veículos cruzaram e reforços chegaram. Uma cabeça de ponte foi criada e mantida por 3 dias contra contra-ataques. Isso incluiu um regimento completo de tanques T-30 e 485 mantido ao custo de homens e munição. Isso esgotava reservas sem perspectiva de reposição, pois os homens da Leibstandarte mantinham posições que não deveriam desde o início da guerra. E isso era simplesmente a versão mais recente do mesmo problema. No lado soviético do canal, nas posições que os Tigres Reais e canhões de 88 mm da Leibstandarte vinham destruindo sistematicamente, os homens da 43, a Brigada de Artilharia Antitanque Destruidora, resistiram até não poderem mais. 3 regimentos da brigada, com canhões operados por artilheiros soviéticos treinados para deter blindados alemães, mantiveram suas posições enquanto a infantaria de ambos os lados recuava diante do avanço alemão. Eles não recuaram. Dispararam até que os tanques alemães estivessem próximos o suficiente para ver os rostos dos comandantes nas escotilhas. Eles destruíram 44 tanques alemães antes de perderem 32 de seus canhões. Equipes que perderam canhões pegaram fuzis e seguiram lutando como infantaria. Essa característica é comum aos 2 lados em Balaton, mas se perde na narrativa estratégica. Os homens que lutavam nessa batalha não combatiam de forma imprudente nem sem entender o que faziam. Os granadeiros blindados alemães que cruzaram o rio Sil em botes de borracha sabiam o que faziam. Os artilheiros soviéticos que mantiveram seus canhões quando a infantaria os deixou sabiam o que faziam. Os comandantes dos Tiger II que saíram das estradas e sentiram o solo ceder sob 68 toneladas sabiam o que faziam. Todos eles eram profissionais no final de uma guerra muito longa, fazendo o que profissionais fazem, seu trabalho, em condições que tornavam isso quase impossível, sem ilusões sobre o preço que isso teria. Em 11 de março, a situação era clara para todos, menos para Hitler. Dietrich enviou um pedido direto solicitando uma pausa temporária na ofensiva para permitir que o terreno endurecesse e as formações se consolidassem. Hitler recusou. Em 12 de março, a última reserva blindada do Grupo de Exércitos Sul, 6 batalhões de Panzer reunidos em um grupo de combate foi utilizada. 200 tanques e canhões de assalto. Com as últimas cartas, eles atacaram. Eles avançaram para a posição soviética na margem oeste do Sarvis, conquistaram terreno, mas foram detidos. Em meados de março, 40% dos blindados alemães da ofensiva já tinham sido perdidos. Parte havia sido destruída pelo fogo soviético. Um número ainda maior quebrou devido ao estresse mecânico na lama que se acumulava nos componentes e desgastava esteiras, rodas dentadas e o sistema de rodagem mais rápido do que a engenharia pré-guerra previa. E alguns, as perdas mais simbólicas de toda a batalha, simplesmente afundaram. Sepp Dietrich escreveu sobre isso após a guerra com a frieza de quem relata algo que presenciou, mas ainda não processou totalmente. 15 tanques pesados. Tiger II, os veículos blindados mais poderosos do arsenal alemão, afundaram até as torres na lama húngara. Não foram atingidos por armas soviéticas, nem ficaram inutilizados por falha mecânica. Enterrados no solo que deveriam conquistar. Os comandantes de tanque que viram isso fizeram uma piada. Eles disseram que estavam operando submarinos. Disseram que estavam guiando U-boats pelas estepes húngaras. É o tipo de piada que os homens fazem quando a alternativa a rir é algo que eles não podem se permitir fazer no meio de uma batalha. Em 14 de março, Goebbels registrou em seu diário que a ofensiva provavelmente fracassaria. O diário se destaca pelo tom direto e objetivo. Não houve choque nem desespero, apenas a análise de quem racionalizava as decisões de Hitler há 12 anos e já não encontrava mais maneiras de fazer isso com essa decisão específica. Em 15 de março, o avanço alemão parou. A penetração máxima alcançada pelo 6º Exército Panzer da SS foi de 30 km no eixo mais forte. O Danúbio não foi alcançado. Budapeste não foi retomada. Os campos de petróleo de Nadikórnica ainda não estavam totalmente assegurados. 7 cinturões defensivos, de 25 a 30 km de profundidade, 66 zonas de destruição de tanques.
A defesa de Tolbukin resistiu a tudo o que a SS lançou e permaneceu firme. Guderian relatou em suas memórias o que viu depois. Todas as chances de grande sucesso evaporaram. O moral de combate, até então elevado, das divisões da SS estava agora perdido. Sob a cobertura oferecida pelas tripulações de tanques, que resistiam obstinadamente, formações inteiras recuaram contra as ordens. Já não dava mais para confiar nessas divisões. Essa avaliação, feita por um homem que se opôs à ofensiva desde o início e que viu tudo fracassar exatamente da maneira que ele previu, contém algo que precisa ser lido com atenção. Ele não dizia que os homens da SS eram covardes. Ele disse que exigiram o impossível em condições impossíveis. Eles deram tudo e não foi suficiente. Agora estão esgotados. O elevado moral de combate das divisões da SS estava agora perdido. Essa frase descreve algo específico, o esgotamento específico de formações que estavam lutando há 4 anos e acabaram de gastar suas últimas reservas de crença no que estavam fazendo. Em 16 de março, Tolbukin iniciou o contra-ataque, aguardando o momento em que o ataque alemão tivesse se esgotado. Mais de 3.000 veículos soviéticos, incluindo 600 tanques, avançaram para o norte, passando por Budapeste e contornaram ambos os lados do Lago Velens. As formações alemãs que avançavam há 10 dias encontraram blindados soviéticos vindo de direções que eles não estavam defendendo. O 4º Corpo Panzer da SS foi pego na tempestade. A divisão Wiking, que lutava para manter sua posição na linha alemã, viu seus aliados húngaros no flanco se desfazendo sob pressão soviética. A divisão húngara parou de lutar, sem recuar para posições preparadas, sem se retirar de forma organizada, e poucas horas após o início da ofensiva soviética, deixou de existir como unidade militar em qualquer sentido prático. O comandante da Wiking, SS Oberführer Karl Ulrich, recebeu a ordem de Hitler através da cadeia de comando. Mantenham a posição a todo custo. Ele analisou a situação. Sua divisão estava quase cercada, os flancos abertos, blindados soviéticos avançando pela retaguarda, e tomou a decisão que qualquer soldado profissional toma quando a ordem superior é suicida e a alternativa é perder toda a formação. Ele desobedeceu e recuou com seus homens antes do cerco fechar. A divisão Hohenstaufen, ao ver o que estava acontecendo com Wiking, também recuou, também sem ordens, também em explícita desobediência à diretriz de Hitler. Esses eram homens da SS, soldados entre os mais fanaticamente obedientes do exército alemão na guerra, que ignoraram ordens diretas de Hitler para manter suas formações. A guerra havia chegado a um ponto em que nem mesmo a SS morreria por nada. O 1º Corpo Panzer da SS conseguiu se retirar da armadilha, mas deixou para trás enormes quantidades de equipamentos. Não eram veículos destruídos em combate, mas sim abandonados e funcionando. Tripulações dirigiram tanques e veículos blindados na lama, ou os abandonaram ao lado das estradas, seguindo a pé, pois as formações avançavam mais rápido que os veículos. O levantamento feito após a batalha constatou que 185 veículos blindados alemães, tanques, caça-tanques e canhões autopropulsados foram abandonados em condições de funcionamento. 185 equipamentos insubstituíveis foram deixados nos campos húngaros por falta de combustível, tempo para resgate e porque nada justificava tentar recuperá-los no fim da retirada. As perdas finais de blindados alemães na ofensiva, despertar da primavera e na contraofensiva soviética imediata, foram de 882. Em 10 dias, o 6º Exército Panzer da SS perdeu sua capacidade operacional como força de ataque. As formações que lideraram a ofensiva das Ardenas 3 meses antes já não existiam mais como divisões blindadas relevantes. Registros soviéticos da contraofensiva relatam avanço por campos que pareciam depósitos de veículos. Tanques Panther ainda com motores quentes puxados para valas e abandonados. Tanques Tiger II parados em terreno firme, onde a estrada deu tração para tirá-los da lama. Abandonados por falta de combustível, com as tripulações partindo a pé. Canhões de assalto com seus compartimentos de munição ainda carregados, armas ainda operacionais, deixados onde estavam. As equipes soviéticas de recolhimento fotografaram e registraram as condições de cada veículo abandonado. As fotos ainda estão nos arquivos russos. Elas mostram um cemitério de aço na planície húngara. Não os destroços em chamas do combate, mas carcaças frias e intactas de veículos que perderam tudo, exceto o chão. Em 20 de março, o Corpo Panzer da SS tinha 80 tanques canhões de assalto e canhões autopropulsados restantes em todas as suas formações. Tinha começado a ofensiva com várias centenas.
O 6º Exército Panzer da SS como um todo havia perdido mais de 250 veículos blindados por todas as causas, combate, falha mecânica, abandono, em 10 dias de combate. Fontes soviéticas apontam um total de 882 veículos blindados perdidos pelos alemães na batalha e em suas consequências imediatas, dos quais 185 foram abandonados intactos. Então veio a Ordem da Braçadeira. Hitler, ao receber relatos das formações da SS recuando, de unidades se retirando contra ordens, da ofensiva na qual ele havia apostado tanto entrando em colapso, recorreu ao único instrumento que sempre usou para punir o fracasso percebido, a humilhação simbólica. Ele instruiu Himmler a entregar pessoalmente a Sepp Dietrich a ordem de que as unidades da Waffen-SS envolvidas na batalha, a Leibstandarte, Das Reich, Totenkopf, Hohenstaufen, deveriam remover seus títulos de braçadeira de honra como sinal de desonra. Os títulos de braçadeira eram faixas pretas na parte inferior da manga esquerda de cada homem nessas formações. A braçadeira da Leibstandarte trazia o nome do Führer, Adolf Hitler, usado no uniforme dos homens que ele considerava seus. A acusação de Hitler era que as tropas não haviam lutado como a situação exigia. Himmler não teve coragem de enfrentar Dietrich pessoalmente e enviou a ordem por telegrama. A resposta de Dietrich marcou a história. Ele afirmou ao SS Obersturmbannführer Mayer que as braçadeiras continuariam. Ele não transmitiu a ordem aos seus homens e, em um gesto que se tornou lendário, seja pelo ocorrido ou pela aura em torno de um ato documentado de desafio, enviou para Berlim um penico cheio de medalhas. A referência é a uma frase da peça de Goethe que, em uma tradução mais direta possível, serve como uma orientação sobre onde os inimigos de um homem podem se enfiar. Se a história específica é uma verdade literal ou o tipo de enfeite que cresce em torno de momentos de genuína resistência, o fato documentado é este. Sepp Dietrich construiu toda a sua carreira na lealdade a Adolf Hitler, sendo seu guarda-costas mesmo antes de Hitler ser mais que um líder de golpe fracassado numa prisão de Munique, lutando por ele desde o início e usando seu nome no braço por anos. Olhou para a ordem, avisou a seus homens que ela não seria repassada e deixou claro a Hitler seu desprezo. Ele explicou publicamente seus motivos depois. Seus homens lutaram na lama sobre a qual Hitler já havia sido alertado, contra defesas que vários comandantes de alta patente já haviam dito a Hitler que seriam fortes demais para romper, em terreno que o exército húngaro considerou inadequado para ataque blindado. A Operação Despertar da Primavera não fracassou por causa dos homens. Foi o fracasso da decisão de lançá-la. Dietrich não colocaria seu nome em uma mentira. Em 22 de março, as forças alemãs recuaram para posições preparadas, rapidamente invadidas. Em 30 de março, a terceira frente ucraniana havia cruzado da Hungria para a Áustria. Em 4 de abril, o 6º Exército Panzer da SS estava em Viena, tentando defender a cidade que caiu em 13 de abril. O caminho da lama de Balaton até as ruínas de Viena levou menos de um mês. Em 15 de abril, o que restava do 6º Exército Panzer da SS da Leibstandarte, Hitlerjugend, Das Reich, Hohenstaufen, Totenkopf, Viking, estava ao norte de Viena, enfrentando forças soviéticas em 3 lados e os Alpes no 4º. Eles lutaram o mês de abril inteiro, recuando para o oeste e mantendo uma retaguarda coesa, apenas sobrevivendo até chegar aos americanos. Em 8 de maio de 1945, Sepp Dietrich se rendeu às forças americanas nas encostas dos Alpes austríacos. O homem que liderou a Leibstandarte desde sua formação como guarda-costas cerimonial em 1933, que comandou um regimento da SS na Polônia, uma divisão da SS na França, nos Balcãs e na Rússia, um corpo da SS em Kharkov, Kursk, Normandia e nas Ardenas, e um exército da SS em Balaton. Saiu da guerra e foi capturado pelos americanos, sem a cerimônia de rendição que já vira tantas vezes do outro lado. Ele foi condenado em 1946 por crimes de guerra no massacre de Malmedy, onde tropas da Leibstandarte executaram prisioneiros americanos na ofensiva das Ardenas. Ele foi condenado à prisão perpétua e libertado em 1955. Condenado de novo na Alemanha Ocidental por seu papel na Noite das Facas Longas de 1934, pegou 18 meses de prisão e foi solto em 1958. Ele morreu em Ludwigsburg em 1966 aos 73 anos. No seu funeral, 4.000 ex-membros da Waffen-SS compareceram. Qualquer que seja o veredicto que a história tenha dado sobre aquilo a que ele serviu e o que foi feito em nome das formações que comandou,
Os homens que serviram sob seu comando vieram vê-lo ser enterrado. Os demais comandantes da ofensiva de Balaton se espalharam pelo mundo no pós-guerra, refletindo a ruptura do que foram. Hugo Krass, que liderou a Hitlerjugend em Balaton, não foi condenado por crimes de guerra e voltou à vida civil na Alemanha Ocidental. Otto Kuhn, que havia comandado o regimento der Führer em Rezef e estava comandando a Leibstandarte em Balaton, viveu até 2004. Wilhelm Dietrich, comandante do 2º Corpo Panzer da SS, viveu na Alemanha Ocidental e faleceu em 1979. Karl Ulrich, ao ignorar a ordem de Hitler para resistir a qualquer custo e retirar a Wiking do cerco em Balaton, salvou milhares de homens do cativeiro soviético e emigrou para a América do Sul. Os homens que esses comandantes haviam liderado, os granadeiros blindados que atravessaram o Sió em botes de borracha e os comandantes de tanques que faziam piada dizendo que pilotavam submarinos na lama húngara, os artilheiros de ambos os lados, que dispararam até os canos esquentarem o bastante para cozinhar, voltaram para casa, foram presos ou sumiram no anonimato gerado pelo fim de uma guerra total, quando o lado errado sobre quase tudo perde. Os campos de petróleo de Naggnitsa, que Hitler sacrificou a última força blindada da Waffen-SS para proteger, foram tomados pelos soviéticos no fim de março de 1945. O petróleo que a ofensiva deveria garantir acabou se esgotando mesmo assim. As armas Wunder não chegaram. A aliança anglo-americana não se rompeu. A guerra terminou em 8 de maio, como já era esperado desde Stalingrado, e os 10 dias de combate no Lago Balaton só alteraram a data das mortes dos que lutaram lá. A Leibstandarte iniciou a guerra como unidade de desfile com 117 homens, sendo a guarda pessoal de Hitler, cuja função principal em 1933 era permanecer em posição de sentido diante da chancelaria do Reich. Em maio de 1945, ela já havia lutado na Polônia, França, Balcãs, União Soviética, África, Normandia, Bélgica e Hungria. Acumulou mais cruzes de cavaleiro que a maioria das divisões da Wehrmacht, participou de algumas das piores atrocidades do conflito e terminou em uma sequência de eventos. Essa é a tragédia de instituições baseadas na lealdade a um só homem. Ela sobreviveu ao seu propósito até ser destruída por ele. O que a Batalha do Lago Balaton alcançou? Nada. Os campos de petróleo de Naggnitsa foram perdidos de qualquer forma em poucas semanas. As formações destruídas em Balaton eram as que poderiam prolongar a defesa de Viena ou garantir uma retaguarda mais coesa na Áustria. O petróleo que a ofensiva pretendia proteger acabou de qualquer jeito. A guerra terminou em 8 de maio sem as armas Wanda, sem a ruptura da aliança anglo-americana, sem a reviravolta que Hitler vinha prometendo aos seus comandantes desde 1943. A batalha mostrou, diferentemente de Kursk, que ainda parecia uma aposta militar, a separação final entre o pensamento estratégico de Hitler e a realidade militar. Em Kursk, os alemães tentavam algo difícil, porém não impossível. Atacaram uma posição bem defendida com sua força blindada mais poderosa. Apesar das defesas intransponíveis, a tentativa foi uma ideia militar coerente. Em Balaton, comandantes alemães disseram a Hitler que o terreno era inadequado. Disseram a ele que o terreno não servia para blindados. Disseram-lhe que as defesas soviéticas eram fortes demais. Eles pediram adiamento, não cancelamento. Hitler recusou o adiamento, e a ofensiva prosseguiu na lama que engoliu 15 Tiger II em condições que o chefe de operações já havia descrito, antes do primeiro tiro ser disparado, como tornando um ataque de blindados inviável. A lama de Balaton é a imagem marcante dessa batalha, mais que os tanques em chamas, as trocas de artilharia, ou os botes de borracha cruzando o SO sob fogo de metralhadora, embora tudo isso tenha ocorrido e custado vidas irrecuperáveis. A imagem mostra Tiger II atolados até as torres na lama de um campo húngaro, comandantes em pé nas escotilhas fazendo piadas sobre submarinos, e os homens que os construíram, os conduziram e morreram defendendo-os, tornando-se uma metáfora do esforço de guerra alemão nas semanas finais. A máquina de guerra que conquistou a Polônia em 6 semanas e a França em mais 6, avançando 800 quilômetros na União Soviética em 6 meses, estava afundando no chão, não derrotada nem destruída, apenas afundando. Sendo consumida pela terra de um país que tentou manter e estava perdendo, em uma batalha que lhe disseram para não lutar, por um petróleo que não iria salvar nada. Guderian, contrário a isso desde o início, escreveu seu obituário junto com o restante da fase final da Frente Oriental.
Não havia mais nada em que confiar, ele escreveu. O alto moral de combate que havia feito dessas formações o que eram, que as mantivera lutando em condições que teriam destruído outros exércitos, foi gasto na lama entre dois lagos húngaros em março de 1945 e se foi. O que veio depois não foi rendição nem colapso, mas a persistência automática de homens sem crenças, treinados demais para parar até que alguém declare o fim da guerra. O 6º Exército Panzer SS que se rendeu na Áustria em maio de 1945 não era o mesmo 6º Exército Panzer SS que havia atacado em Balaton em março. As formações mantinham nomes, designações divisionais e alguns dos mesmos homens, mas o que os tornava quem eram, a convicção de que poderiam cumprir o que lhes era ordenado, de que sua qualidade poderia superar a aritmética da situação, ficou enterrado na lama junto com os Tiger II. O que restou era capaz de lutar. Não era capaz de acreditar. O Lago Balaton é a resposta para uma pergunta que a história da Frente Oriental faz, mas raramente responde diretamente. Como é quando um exército não é derrotado, mas simplesmente esgotado? Kursk foi uma derrota. Balaton foi a hora de pagar a conta. 15 meses após Prokhorovka, as mesmas tropas enfrentaram situação semelhante. Atacavam uma defesa soviética bem preparada, com força insuficiente, e agora até o próprio terreno não permitia que lutassem. O cemitério de aço de Balaton é mais do que um cemitério de tanques. É onde a última versão do que a Waffen-SS foi em seu auge, capaz, dedicada, letal, afundou na lama e não voltou mais. E ainda há outro detalhe no fim dessa história. Após a retirada alemã, equipes de coleta soviéticas fotografaram e catalogaram todo o equipamento alemão abandonado na área de batalha. Equipamento. As fotografias ainda estão nos arquivos russos. Elas mostram uma paisagem que parece algo que nunca foi totalmente descrito em nenhum relato da Segunda Guerra Mundial. Um campo repleto de tanques e veículos alemães se estendia até o horizonte, todos intactos, a maioria parada em ângulos estranhos após afundarem, saírem das estradas ou caírem em valas. Alguns têm escotilhas abertas, outros estão parados no solo e poderiam ter saído dali por conta própria se tivessem combustível. Quando os fotógrafos soviéticos chegaram, a lama já tinha secado o bastante para revelar as marcas dos veículos, os sulcos profundos de entrada e a ausência de marcas de saída. É o legado da última grande ofensiva alemã na Segunda Guerra Mundial. Não era um campo de batalha, mas sim um estacionamento dos melhores blindados alemães espalhados pela planície húngara. Por causa da combinação específica da fantasia estratégica de Hitler, do degelo da primavera e de 7 camadas de defesa soviética, que haviam sido construídas com o propósito expresso de absorver tudo o que essas formações tinham. Os homens que dirigiam os veículos e os que tentaram detê-los acabaram voltando para casa. Os que sobreviveram. As máquinas ficaram. Foram processadas como sucata após a guerra. A planície húngara voltou a ser cultivada. Campos antes cemitérios agora produzem trigo, que foi colhido, vilas foram reconstruídas e canais que haviam direcionado o avanço alemão foram mantidos para sua função original de drenar terras agrícolas. O Lago Balaton virou destino turístico. O solo manteve seus segredos, como sempre faz. Todos conhecem Kursk, mas poucos conhecem Balaton. Deveriam conhecer.